Olá, meu nome é Laura Godoy, eu sou psicanalista, editora da revista Freud e atualmente também estudante de letras. E eu confesso que eu senti essa necessidade de ir mais a fundo aí nesse mundo das palavras justamente através da psicanálise, onde eu redescobri a minha paixão pela escrita. O processo editorial da revista eu acho encantador, dinâmico. Para mim é tudo muito prazeroso, a escolha das palavras, organizar as ideias, articular ali alguns conceitos, costurar os temas das colunas, e estar em contato com os leitores, com os colaboradores da revista, acho tudo muito incrível. E isso tudo me move e me traz aqui hoje para falar com vocês. E por falar em palavras, letras e psicanálise, o conceito que nós vamos trabalhar hoje tem tudo a ver com isso. Hoje a gente vai falar sobre um dos conceitos mais importantes para entender a clínica psicanalítica, principalmente a lacaniana, que é o significante. O que é o significante? Por que ele é central para a psicanálise? E como identificar, manejar e deslocar os significantes pode transformar uma escuta clínica. Então, se a psicanálise é uma clínica da linguagem, entender o significante é entender o coração do nosso trabalho. Se esse tema te interessa, fica comigo. E antes de trazer o significante para a cena, é importantíssimo a gente falar um pouquinho do inconsciente. Quando falamos em inconsciente, muita gente ainda pode imaginar ali o quarto escuro e sujo da mente humana, um depósito de traumas, um porão emocional onde a gente guarda ali todos os sentimentos reprimidos. Mas para a psicanálise, o inconsciente não é esse porão. O inconsciente ele funciona como uma rede articulada. Ele não é um amontoado de emoções soltas. Ele tem estrutura, ele tem organização, ele tem uma lógica. E essa lógica é a lógica da linguagem. É por isso que Freud descobre e começa a investigar o inconsciente escutando. Ele não abandona a observação dos sintomas. Ele percebe que o comportamento visível não explica tudo. Então o sentido aparece na fala. E quando ele passa a escutar as associações livres dos seus pacientes, ele chega a uma conclusão importantíssima para a psicanálise. Os sintomas falam. Nossos sonhos eles não são aleatórios, os atos falhos não são falhas. Então os sintomas aqui não são erros. Todos eles obedecem uma lógica. E essa lógica é a lógica da articulação entre as palavras. Então o inconsciente ele fala, e ele fala através dos equívocos, das repetições, dos lapsos, das trocas de nome, dos esquecimentos estratégicos. Então ele fala onde algo escapa. E se o inconsciente fala, então ele está estruturado como linguagem, como afirmou Lacan. E é exatamente aqui que entra o conceito que vamos trabalhar hoje, o significante. Porque se o inconsciente fala, ele fala com o quê? E por isso eu vou te mostrar a partir daqui por que entender o conceito de significante, como que ele aparece no discurso, se organiza, se articula, se estrutura, é tão importante. Na psicanálise, a gente não trabalha diretamente com os fatos. Isso não quer dizer que eles não existam e que não tenham consequências reais. Tem sim. Mas o que nos interessa na escuta analítica é como o sujeito viveu, nomeou e principalmente significou o acontecido. Duas pessoas podem atravessar a mesma situação e sair com marcas completamente diferentes dela. E não importa aqui o fato ser o mesmo, mas a forma como o sujeito ele foi inscrito na linguagem foi diferente. Então o fato em si não fala, quem fala é o sujeito. E ele fala através do quê? Das palavras, Parece óbvio demais, mas você vai entender melhor por que esse óbvio precisa ser dito. E quando Lacan diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e para ele a experiência analítica não é um processo de fortalecimento do eu, é um trabalho com a palavra. É produzir efeitos na estrutura que sustenta o sujeito. E isso mudou muita coisa para a clínica psicanalítica. Afinal, até então, o inconsciente era aquele depósito ali de conteúdos reprimidos que Freud vinha tentando acessar e resignificar as emoções ali guardadas. Então, Lacan chegou e deslocou o foco da coisa toda. O inconsciente não era mais visto como um lugar, mas como um funcionamento, uma máquina com as suas engrenagens, operando ali uma rede de articulações, com suas regras, produzindo efeitos através de combinações, de deslocamentos e condensações, exatamente como a linguagem. E isso explica, quando a gente fala de sintoma, os atos falhos, os sonhos, não são aleatórios, mas são formações estruturadas. Então, se ele é estruturado como linguagem,
o que organiza essa estrutura não são as emoções soltas, né, mas os significantes. E aqui a clínica lacaniana opera com um deslocamento importante, né? Ela não abandona a história do sujeito, mas deixa de tratá-la como algo escondido no passado, esperando ali para ser desenterrado. O trabalho não é escavar o objeto perdido, mas escutar como que o passado está articulado no discurso de agora. Né? Por que o inconsciente ele não é um arquivo morto, ele é uma estrutura viva que se atualiza cada vez que o sujeito fala. É importante dizer aqui que quando a gente fala ali de deslocamento operado por Lacan, a gente não está desmerecendo Freud, né? Muito pelo contrário. Lacan ele se apresenta como aquele que retorna a Freud, né? Que lê Freud com mais intensidade ainda. Então, o próprio Freud já mostrava que o inconsciente ele se manifesta através de formações como o sonho, lapsos, xistes. Então, todas estruturadas por mecanismos como a condensação e o deslocamento, né? Que são essencialmente operações da linguagem. Então, o que Lacan faz não é substituir Freud, mas evidenciar algo que já estava ali, né? Que o inconsciente ele não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, mas um funcionamento estruturado. Então, Lacan não rompe com Freud, ele formaliza, sistematiza e leva até as últimas consequências a dimensão linguística já presente na descoberta freudiana. Mas o que é um significante, então? Diferente do que estamos acostumados a pensar ali, o significante não é uma palavra com significado fixo. Antes de explicar o que é significante, eu vou começar trazendo a diferença para vocês de signo e significante. Tá? Quando falamos de signo, estamos falando de algo relativamente estável. No signo existe uma relação mais previsível entre a palavra e aquilo que ele representa. Por exemplo, a palavra cadeira, ela aponta para um objeto específico. Quando alguém diz cadeira, a gente está esperando ali alguma coisa com 4 pés, um assento, talvez um encosto. Então, há uma correspondência mais direta entre o termo e o objeto. E o mesmo acontece com sinais de trânsito. Por exemplo, um semáforo vermelho significa pare. Então, há uma convenção estável ali. Então, o signo ele funciona como uma placa indicativa. Ele aponta para algo relativamente fixo. Já o significante na psicanálise, ele não funciona assim. Ele não aponta para um objeto concreto, nem carrega aí um sentido fixo e fechado. Ele ganha sentido apenas na articulação com outros significantes. Por exemplo, a palavra abandono, não remete a um único objeto, a um único evento. Ela pode se ligar a uma separação, a uma ausência emocional, uma crítica, um silêncio, uma lembrança infantil. O sentido não está na palavra isolada, ele está na cadeia de significações. Então, o sentido ele depende dessa articulação. Outro exemplo é a palavra fracasso. Em uma cadeia ela pode estar ligada ali à exigência, à perfeição, pai. Em outra, ela pode se ligar a abandono, humilhação, vergonha. Percebe? Não é a palavra em si que importa. É a rede que ela sustenta, É a forma como ela está sendo articulada na história daquele sujeito. E é o que falamos sobre duas pessoas ali viver a mesma situação e sair com marcas diferentes. É por isso que, enquanto o signo tende a uma estabilidade, o significante é estruturalmente móvel. É exatamente essa mobilidade que interessa para a gente na clínica. E é por isso que o significante ele é central para a clínica, porque ele organiza a experiência do sujeito. Ele organiza ali a posição do sujeito, ele estrutura a sua forma de desejar, de sofrer, de repetir. Então, nesse sentido, o significante ele é o destino. É um destino simbólico que a análise vai mostrar que esse destino ali pode ser deslocado. Então, a experiência humana ela não é vivida de forma bruta, ela é mediada pela linguagem. O modo como nomeamos algo muda completamente a forma como vivemos. Então, dizer eu fui rejeitado é diferente de dizer eu não fui escolhido. Se eu falo eu fracassei, é diferente de dizer não deu certo. E mais ainda, tudo pode operar ali como um significante. A palavra, o gesto, o silêncio, um sintoma, uma repetição, até uma maneira específica que o analisante conta a própria história. Então, tudo aquilo que se insere numa cadeia e produz um efeito, ele pode funcionar como significante. Por isso que na clínica, a gente escuta com atenção aquilo que se repete, aquilo que insiste, aquilo que organiza ali o discurso do sujeito. Porque é ali que está a estrutura. E é nessa estrutura que o sujeito vai aparecer. Então, Lacan vai dizer algo que à primeira vista pode parecer estranho. O sujeito é representado por um significante para outro significante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito, para a psicanálise, ele não é uma substância fixa, não é uma essência estável, não é algo ali fechado e completo. O sujeito ele não é uma coisa, ele é um efeito. Ele surge na cadeia de significantes.
Então ele aparece quando uma palavra representa alguém diante de outra palavra. E quando a gente fala de sujeito para psicanálise, a gente não está falando simplesmente da pessoa concreta ali sentada à sua frente, né? Nem da personalidade, nem do eu consciente. O sujeito aqui é o sujeito do discurso, é o sujeito que emerge na fala. É aquele que aparece quando algo é dito e nunca coincide totalmente com aquilo que se diz, né? É por isso que dizemos que o sujeito não é uma substância fixa e estável. Na prática clínica, o sentido muda o tempo todo, né? O mesmo significante pode carregar sentidos diferentes dependendo da cadeia onde ele vai aparecer. Por exemplo, quando alguém diz, eu sou um fracasso, né? Ali o sujeito está sendo representado por um significante, fracasso. Mas esse significante ele só vai ganhar sentido na articulação, né, do discurso do sujeito. Então, vai vir através de outros significantes, como pai, expectativa, erro, vergonha. Então, o sujeito ele não está na palavra isolada, né? Ele surge nessa articulação. Ele aparece entre uma palavra e outra, entre o dito e o não dito, entre aquilo que é falado e aquilo que escapa, né? O sujeito está nesse intervalo. Meu Deus, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito ele aparece justamente na passagem de um significante para o outro, né? Isso não quer dizer que ele é um vazio, místico ou algo abstrato ali. É nesse deslizamento que o sujeito aparece. Por exemplo, a pessoa começa dizendo ali, eu fiquei com tanta raiva, logo depois ela corrige, né? Não foi raiva, foi uma decepção. Então, o que aconteceu ali? Não foi só uma troca de uma palavra por outra, né? Foi um deslocamento de posição. Entre a palavra raiva e decepção, algo se moveu. Então, elas não ocuparam o mesmo lugar ali na cadeia significante. Raiva pode implicar ali agressividade, confronto, e decepção pode vir como expectativa frustrada, uma quebra de vínculo afetivo. Então, quando a pessoa corrige a palavra, algo da posição subjetiva se move junto, né? Entre raiva e decepção, há um intervalo. E é nesse intervalo que o sujeito aparece. Esse movimento ele não é neutro, né? O sujeito não é a palavra raiva e nem a palavra decepção. Ele não é o conteúdo fixo da palavra. Ele é o efeito do movimento entre os significantes. Ele está justamente na passagem de uma para outra. Ele aparece na tentativa de se dizer, né? Na hesitação, na correção, no tropeço, ou seja, no fato de nunca conseguir se dizer completamente. Então, se o sujeito dissesse raiva e ali se encerrasse, não haveria essa fissura, né? O fato dele precisar corrigir mostra que nenhuma dessas palavras captura ele totalmente. Então, há sempre um resto. A gente já vai falar um pouco sobre o resto. Mas só para concluir, é por isso que dizemos que o sujeito ele é feito da linguagem. É esse movimento que a análise escuta, né? É isso que o analista escuta. O sujeito não existia ali antes da linguagem esperando para ser descoberto. Ele se constitui nela. Ele é efeito das marcas que a linguagem produz nele. E é por isso que ele é evanescente, né? Justamente porque ele nunca coincide totalmente com as palavras que o representam. Ele aparece e desaparece. Ele nunca é totalmente capturado por uma definição. Quando alguém diz ali, eu sou assim mesmo, a análise ela mostra que esse assim mesmo, né, ele está sustentado por uma rede de significantes. E ao deslocar essa rede, algo do sujeito também se desloca. Então o sujeito ele não é idêntico a si mesmo o tempo todo. Ele se move conforme a cadeia se move. E é justamente porque ele não é substância, mas efeito, que a clínica pode operar, né? Se fosse fixo, não haveria transformação possível. Mas como ele surge na articulação, né, ao deslocar os significantes, algo do sujeito também pode se transformar. Até aqui a gente falou de linguagem, significante, né, da cadeia, mas existe algo fundamental que precisamos nos aprofundar um pouquinho mais antes de passarmos para a parte da clínica, né? É o fato da linguagem não cobrir toda a experiência humana. Sempre há algo que escapa, né? Sempre há algo que não encontra a palavra suficiente, e é isso que chamamos de resto. E por mais que a gente tenta falar, explicar, nomear, há um ponto em que a linguagem falha, né? Existe um impossível de dizer completamente. Esse ponto é o que Lacan vai chamar de real. E o que não foi simbolizado, o que não conseguiu entrar ali de forma organizada na cadeia significante, fica solto, mas também não desaparece. O que acontece então? Ele retorna, né? Retorna como sintoma, retorna como repetição, como gozo.
Por exemplo, alguém pode contar a própria história inúmeras vezes, mas sempre tropeça ali no mesmo ponto, né? Sempre vive a mesma cena, com personagens diferentes, mas sempre repete a mesma posição. Isso é coincidência? Não é coincidência, né? É um resto que insiste. Então o sintoma, ele não é um erro, como eu disse anteriormente, né? Ele é uma solução. Por isso que a análise, ela não extirpa o sintoma com dipirona, vamos dizer assim. Ela acolhe o sintoma porque ele será uma solução significante para esse impossível, né? Quando algo encontra ali o limite da simbolização, o ponto em que a linguagem não consegue absorver totalmente a experiência, o sujeito constrói esse sintoma, né, como uma forma de dar alguma borda a esse impossível. Ele não resolve esse impossível, né, mas ele contorna. Então o sintoma organiza aquilo que não pode ser totalmente dito. Ele é uma tentativa de amarrar o que escapou, né, o que ficou solto ali na estrutura. Mas como essa amarração ela nunca é perfeita, o sintoma vai insistir, né? Porque o que está em jogo ali não é o mal simbolizado, é a amarração que nunca é perfeita, porque o impossível ele faz parte da estrutura do sujeito. Por isso que o sintoma não é um erro, né? É o sujeito que inventa isso para lidar com aquilo que a linguagem não consegue absorver completamente. E é exatamente essa imperfeição que mantém o sintoma vivo, né? Que abre espaço para o trabalho analítico. Aí voltando aqui para não perder o fio, eu te contei que o sintoma ele insiste, né? Ele se repete, ele produz gozo, mas o que isso quer dizer? Né? O gozo ele aparece justamente onde a significação falha, ou seja, onde a linguagem não conseguiu organizar ali a experiência. Então existe uma dimensão da satisfação humana que não é organizada pelo sentido, né? Não tem, nem tudo ali vai passar pela lógica do isso aqui me faz bem, vou aqui, né? Isso aqui faz sentido. Então às vezes algo dói e mesmo assim vai se repetir, né? Isso é o gozo. O gozo envolve sempre uma dimensão da lei. Por que isso? Porque o gozo ele só existe em relação ao limite. Então, se não houvesse lei, não haveria transgressão, né? Se não houvesse interdição, não haveria excesso. E o gozo está ligado a essa ideia de ultrapassar o limite. Mas esse limite precisa existir, né, para que haja essa ultrapassagem. Então, o gozo ele nasce exatamente dessa tensão entre o permitido e o proibido, entre o que é possível e o impossível, entre o poder ser simbolizado e aquilo que escapa, né? Ele é algo que se fixa ali, onde o sintoma insiste. E aqui a clínica vai operar, né? Não para eliminar a lei, não vai se apagar ali o limite, mas a gente pode modificar a relação do sujeito com essa fixação. Imagina um paciente que diz, eu sempre me envolvo com pessoas que me machucam, né? Ele sabe que aquilo vai dar errado, mas quando vê, já está lá. Então, aqui temos uma repetição, né? Temos sofrimento, temos gozo. Perceba, ele sabe que dói, ele reconhece o padrão, ele sabe que não vai dar certo, mas algo ali insiste, né? Por quê? Porque ali não tá sendo apenas o desejo de amar, né? O que está em jogo é uma satisfação, que não passa por esse sentido consciente. Ele pode existir ali numa posição inconsciente, tipo, preciso conquistar quem não me escolhe, né? Só me sinto desejada quando eu não sou prioridade. Ou o famoso tenho que provar meu valor, ou dessa vez vai ser diferente, né? E aqui está o desafio. O gozo aparece aqui, é uma satisfação estranha misturada com a dor. E quando que a lei entra nisso aqui, né? A lei aparece como uma interdição, né, inconsciente, algo como, eu não posso ser plenamente escolhido, não posso ser prioridade sempre, se for fácil demais, então nem vale a pena, né? Então há um limite interno que organiza as escolhas, e o gozo aparece nessa transgressão, na transgressão desse limite. O que marca esse limite, então, né? A angústia sem nome, repetição, silêncio aí que não é mais vazio, já está saturado, emoção que não encontra a palavra, o sintoma ali que resiste à interpretação. Então a clínica não vai chegar e vai dizer assim, peraí, né, você precisa escolher melhor. Ela vai escutar um significante que organiza essa lógica, né, essa repetição, não para eliminar o impossível, porque ele é estrutural, como a gente já apontou aqui, mas para modificar a relação do sujeito com esse resto. É como se fosse vigas de uma construção. Você pode reformar a casa, trocar a parede, mudar a pintura, ampliar cômodos, vai reorganizar os espaços ali, mas existem vigas que sustentam essa estrutura, né? Que elas não podem simplesmente ser retiradas, senão tudo desaba. Então o impossível na psicanálise, ele funciona como essas vigas, né? Não é um erro do projeto, ele faz parte do projeto. Então o real, esse ponto que não se simboliza completamente, ele é estrutural, ele sustenta a própria condição humana.
O sintoma, então, é como uma tentativa de distribuir o peso dessa estrutura, né? Ele cria uma forma de estabilização, uma maneira aí de sustentar aquilo que não tem solução total. Mas às vezes essa sustentação vai gerando rachaduras, né? Às vezes concentra peso demais num ponto só, às vezes produz tensão repetitiva. Então a análise ela não derruba essas vigas, ela permite redistribuir o peso, né? Permite que o sujeito encontre ali uma maneira de sustentar aquilo que não pode ser eliminado. Então o impossível ele não desaparece, mas a forma de lidar com ele que pode mudar. E quando essa relação muda, o sintoma pode perder rigidez, perde o automatismo, né? Perde a força da repetição. A estrutura continua, mas a forma de habitá-la se transforma. Então, para entender melhor o significante na clínica, precisamos falar assim, dos 3 registros, né, fundamentais em Lacan, que é o real, que eu já citei aqui, o simbólico e o imaginário. Eles não são 3 lugares assim separados, né? São 3 dimensões que organizam as nossas experiências. Vamos começar pelo simbólico, né? O simbólico é a rede, é o campo da linguagem, é o campo dos significantes, né? É o campo das leis, das regras, das articulações que organizam a nossa experiência. Mas não é apenas um conjunto de palavras, né? O simbólico ele é a estrutura que nos precede. Quando a gente nasce, né, já existe uma linguagem, já existe nomes, já existem expectativas, e é nesse campo que o sujeito vai se inscrever, né? Nele que a gente recebe um nome, que somos chamados ali, somos reconhecidos, né? É nele que a gente passa a existir para o outro, e o outro aqui com O maiúsculo, né? Então é também no simbólico que os acontecimentos eles ganham um nome, né? Que o fato se torna perda, fracasso, injustiça, aprendizado. Então a partir de uma rede simbólica que é inscrito pelo sujeito, né? Ou seja, o simbólico que organiza a experiência, dá forma ali ao que foi vivido. E quando eu digo aqui nomear é organizar, né? A gente está dizendo que colocar algo em palavras, a gente dá forma ao que antes era caótico. Então, uma angústia sem nome, por exemplo, é difusa, né? Quando passa a ser chamada de medo, ciúmes, perda, ela começa a ganhar um contorno, né? Então, nomear é introduzir algo na rede simbólica. E aqui está o ponto central, né, desse registro, é que o simbólico ele nunca dá conta de tudo, né? E é aí que entra o real. O real é aquilo que não pode ser totalmente simbolizado, não é a realidade concreta. É aquilo que escapa à linguagem, né? Posso parecer um pouquinho repetitiva nos conceitos, mas eu acho importante ir costurando tudo aqui para trazer luz a eles, né? Então, o real é o ponto em que as palavras falham, né? É o excesso, é o impossível de dizer completamente. Por mais que a gente tente explicar, justificar, sempre há esse resto, né? Esse resto é o real. Então vamos pensar em algo bem simples, um bolo de chocolate, né? Você dá uma mordida e você pode até tentar descrever ele para mim. Pode dizer que ele é macio, úmido, intenso, doce na medida certa, pode falar da cobertura cremosa que derrete na boca, pode falar da textura, do cheiro, da memória afetiva que esse bolo desperta em você, né? Tudo isso é o simbólico em operação, né? São palavras tentando dar forma àquela experiência que você está vivendo. Mas por mais que você descreva, ninguém vai sentir exatamente o sabor que você sentiu. Então a experiência direta de provar o bolo, né, o impacto da textura, o gosto específico, a sensação na boca, isso é impossível de ser totalmente traduzido em palavras, né? Sempre falta algo, e esse algo que falta é o real. Então o real não é o bolo concreto em si, né? É o ponto da experiência em que não pode ser completamente simbolizado. A linguagem aproxima, organiza, contorna, mas nunca esgota. E o imaginário entra aí, né? Quando você diz assim, esse bolo é o melhor bolo da minha vida. Não, esse bolo me lembra minha infância. Ou eu sempre erro quando eu tento fazer a receita desse bolo. Aqui a gente já entra com imagens, né? Com identificações, com histórias sobre si. Então perceba, o simbólico ele tenta organizar a experiência, o imaginário ele constrói a imagem narrativa, e o real permanece como aquilo que nunca é totalmente capturado. E é por isso que dizemos que há um limite da significação, né? É exatamente nesse limite que o sintoma aparece. Porque assim como o sabor do bolo nunca vai ser totalmente traduzível, certas experiências da nossa vida também nunca vão ser completamente simbolizadas, né? E o que não simboliza não encontra amarração, então fica solto e retorna. Na clínica, esses 3 registros eles estão sempre entrelaçados. Né, o sujeito fala simbólico, ele se identifica com uma imagem de si, é o imaginário. E aquilo que escapa, né, aquilo que ele não consegue narrar,
né, o ponto onde ele esbarra ali em algo que não se deixa dizer é o real. E é nesse entrelaçamento que o sintoma se forma, né? E é também ali que a análise opera, não para decifrar ou dar significado ao real, porque isso é impossível, né? Mas para reorganizar a relação do sujeito com ele, através do simbólico, né? E muitas vezes também desmontando identificações imaginárias rígidas. Então, o limite da significação não é um defeito na linguagem, é o que torna o trabalho analítico possível. Deu para entender bem? Então, depois de falar aí do significante, do sujeito e do resto, e antes de falar do manejo clínico especificamente, eu quero trazer mais 2 conceitos importantes para este assunto, né, que é desejo e o gozo. Espero ter estruturado bem os tópicos aí para que faça sentido para você, né? Então vamos começar pelo desejo. O desejo na psicanálise não é simplesmente querer alguma coisa, ele nasce da falta. Quando o sujeito entra na linguagem, ele perde alguma coisa, né? A linguagem nunca dá conta de tudo, então ela nunca satisfaz completamente. Sempre há um intervalo entre o que se quer e o que se obtém. E é nesse intervalo que o desejo surge. E aqui volta mais uma vez o termo intervalo, né? Mas que diacho de intervalo é esse? Não é um intervalo espacial, né? Não é um intervalo estrutural. Sempre tem alguma coisa entre a necessidade e a demanda, entre o pedido e a resposta, entre o que se espera e o que se recebe. Quando o bebê chora, por exemplo, o adulto responde com alimento, né? A mãe coloca no seio, amamenta. Mas será que era isso mesmo? Né? Será que era fome mesmo? Ou era presença, amor? Então a linguagem ali transforma a necessidade em demanda. E quando a resposta ela não coincide totalmente com aquilo que realmente estava em jogo, algo sobra. Né? Não era bem isso que eu queria. Né? Esse algo que sobra é a falta. E no intervalo, de novo, né, é que surge o desejo. Ele não é um objeto. É o que continua depois da satisfação. Ele nasce exatamente porque nunca há uma coincidência perfeita entre o que a gente quer e o que a gente obtém. Então, se houvesse coincidência total, o desejo acabaria. E por conta desse intervalo, o desejo se move. Né? Porque há a falta, o desejo circula. O desejo vive desse espaço, né, que nunca fecha. Então, o desejo, ele é efeito da falta na cadeia de significante. Né? Ele se move, ele desliza. Ele nunca se fixa completamente. Hoje se deseja uma coisa, amanhã se deseja outra. Né? O desejo ele circula. E quem organiza esse movimento é o significante. Né? Sem desejo não há vida psíquica. Então são as palavras, as marcas simbólicas, as identificações que dão direção ao desejo. O significante ele organiza o desejo porque é ele quem nomeia o que falta. Agora o gozo é outra coisa. Né? O gozo não é movimento. O gozo é fixação. O gozo ele aparece quando algo se cristaliza. É a repetição, é a insistência, é o excesso. E excesso ele vai contra o princípio de prazer. Né? Enquanto o desejo circula, o gozo se fixa. O sujeito sabe que determinada situação faz ele sofrer e mesmo assim retorna. Né? Sabe aquela escolha que dói e ainda repete. Né? Não é prazer simples, mas tem uma satisfação. E a pulsão encontra ali um circuito. E a pulsão não busca felicidade, ela busca repetição. Né? Quando o circuito se estabelece, ele ganha consistência, então se torna conhecido, né? Não somente no sentido de psicológico, né? Mas no corpo, na estrutura. Então o sujeito retorna não porque ele gosta de sofrer, mas porque há ali um modo específico de gozar. Né? É um lugar estruturado, daí a repetição, né? De algo que já foi vivido, mesmo que doa. Mas é um lugar conhecido para ele, então é uma zona de conforto, talvez nem um pouco confortável. Então o gozo aparece justamente onde a significação falha, né? Quando algo não consegue ser simbolizado o suficiente. Então ele não entra na circulação do desejo, ele se fixa. Né? O gozo é essa tentativa de resgatar o que falta. Ele produz uma satisfação contraditória e é por isso que a gente diz que o sintoma envolve gozo. Não é apenas sofrimento, mas há uma satisfação. Então ali, ainda que inconsciente, né, a gente pode dizer que o desejo ele é efeito da falta e o gozo é efeito do impossível. O desejo se organiza na cadeia significante, então o gozo aparece no ponto em que essa cadeia encontra seu limite. Né? É exatamente aí que a clínica volta a aparecer, né? Não eliminando o desejo, porque é ele que nos move, mas permitindo que o sujeito descole dessa fixação do gozo, né? Para que algo ali volte a circular.
Então, só para recapitular tudo, se o inconsciente é estruturado como linguagem, a psicanálise é uma clínica da linguagem, ou seja, trabalhamos com palavras, mas não apenas com o conteúdo das palavras, né? Trabalhamos com a forma como o sujeito conta, repete, organiza e sustenta a sua própria história. E aqui que entra uma formulação potente de Lacan, né? A palavra mata a coisa. E o que isso quer dizer? Que ao nomear algo, nós o perdemos como experiência bruta. Né? A linguagem não captura a coisa em si, ela substitui a coisa por um significante quando nomeamos, organizamos, mas também perdemos. Então a palavra não é a coisa, ela é uma representação. Quando Lacan retorna a Freud e fala de Das Ding, ele está falando da coisa. Né? Das Ding é aquilo que está no centro da experiência humana e que nunca pode ser totalmente simbolizado. É como se fosse o núcleo do real. É o que foi perdido quando entramos na linguagem. E Freud já apontava isso no projeto para uma psicologia científica. E depois em Além do Princípio do Prazer também, quando ele diz que existe algo da ordem da satisfação primordial que nunca mais pode ser plenamente reencontrado. Então, quando dizemos aqui que a palavra mata a coisa, estamos dizendo que ao entrar na linguagem, perdemos o acesso direto à experiência bruta. Porque a linguagem vem para organizar, representar e substituir. Não captura a coisa em si. Né? E é isso, esse impossível de capturar. Né? Então passa a ser o que a linguagem contorna. E em torno disso que o desejo se organiza. Então o desejo gira em torno da coisa. Que fique bem claro aqui que a Das Ding não é algo que falta por acidente, né? Poderia ter sido evitado. É algo que falta estruturalmente. Então, voltando aqui à nossa recapitulação, né? O trabalho do analista não é interpretar os acontecimentos como quem procura uma verdade ali escondida na história, né? É deslocar os significantes, é escutar aquela palavra que insiste, aquela palavra que repete, né? Aquela que organiza a repetição do sofrimento. A cada retorno consciente e esse deslocamento, o sujeito vai criando bordas ao redor desse impossível, ou seja, o que faz borda no gozo é o simbólico. Então, às vezes a palavra é fracasso, né? Às vezes a palavra é abandono, às vezes a palavra é para sempre, às vezes é nunca. Então, o analista pinça esse significante do discurso e devolve ao analisante. Por exemplo, o paciente que diz, eu estrago tudo, né? O significante aqui, estrago. Então, você devolve. Estraga como? E ele continua, bagunço, complico, destruo. Então, a cadeia começa a se formar, né? Não como uma explicação, mas como corte. Então, quando o significante ele é destacado, ele perde a naturalidade dele, né? O sujeito começa a perceber que aquela palavra organiza a sua posição. E ali a cadeia começa a se abrir. E a clínica opera exatamente nesse ponto, né? No momento em que a cadeia, que parecia fechada e rígida para o sujeito, pode ganhar outra articulação, né? Que vai fazer ele refletir. Então, qual a diferença entre uma sessão de análise e um desabafo com um amigo? Né? Quando você desabafa com um amigo, geralmente duas coisas acontecem. Né? Ou ele concorda com você, ou ele te aconselha, né? Você tem razão, isso é muito injusto, você merece coisa melhor, parte para outra. Então isso pode até aliviar momentaneamente, mas não necessariamente desloca a estrutura. Então na análise, o analista ele não entra para confirmar e nem para aconselhar, né? Ele escuta, mas não é uma escuta neutra, ele escuta a palavra que insiste, ele escuta o significante que organiza a repetição, né? Enquanto um amigo escuta o conteúdo da história, o analista escuta a estrutura da fala. Enquanto o amigo reage ali à situação, o analista pinça a articulação. Para deixar ainda mais claro assim, esse nosso papo, esse ponto onde o sentido parece fixo, estabilizado, é o que Lacan chama de ponto de basta. Eu sou assim, isso sempre acontece comigo, eu nunca consigo. Esses pontos de fechamento. Então o trabalho analítico é localizar onde a cadeia se fechou, né, e produzir um pequeno deslocamento. Por isso o analista não trabalha com conteúdo emocional, né, como se fosse um conselheiro. Ele opera na estrutura significante. Ele trabalha na articulação. Né, ao deslocar um significante, ao modificar uma ligação, algo da fixação pode enfraquecer. Por exemplo, o sujeito que diz, né, isso sempre acontece comigo. Aí um amigo pode ir lá responder, não é sempre, você está exagerando. O analista vai devolver, sempre. Né, essa pergunta, essa pequena intervenção não é uma correção. É uma abertura, e ali a cadeia vai começar a se mexer. Né? Então, o que significa sempre? Desde quando? Né? Em quais situações? Com quem? A sessão não serve ali para aliviar, ela serve para deslocar.
né? E quando a cadeia se desloca, algo da posição do sujeito pode mudar. Essa é a diferença. Não é uma conversa sobre fatos, né? É um trabalho na articulação do significante. Então, quando dizemos que o analista ele pode desligar o circuito, enfraquecer a fixação ou reduzir a compulsão automática, isso não significa que ele age diretamente ali sobre o gozo, né? Ele opera na estrutura significante. E é por aí que o circuito pode se deslocar, né? Pensando os significantes para abrir a cadeia, fazendo um corte na sessão, impedindo ali a descarga completa do discurso, né? Identificando o ponto de gozo, porque na repetição há algo que se satisfaz, né? Então, mesmo que doa. Então, quando a fantasia é atravessada, a posição deixa de ser automática, né? E algo da responsabilidade do sujeito, da subjetiva do sujeito aparece. E não é culpa, né? Mas é uma responsabilidade. Responsabilidade no sentido de reconhecer a própria posição diante da repetição, né? Da falta do gozo. E é assim que a análise desliga o circuito, né? Deslocando a estrutura do significante que o sustenta. Então, localizar no significante organizador não é convencer o paciente a nada, né? É permitir que ele veja. Isso é sutil, não é dramático, isso acontece quase imperceptível na clínica. Então, talvez o ponto mais importante seja esse, quando o sujeito passa a se ver representado por um significante, né? E não ser mais esse significante. Porque antes da análise, muitas vezes, o sujeito está tão colado com esse significante que ele diz, eu sou um fracasso. E a partir do trabalho analítico, ele pode começar a perceber que fracasso é um significante que representa ele numa determinada cadeia, né? Isso cria uma distância, e nessa distância que as coisas começam a mudar. Então o sujeito deixa de se identificar com o sintoma, né? Ao invés de eu sou isso, eu faço isso. O gozo deixa de ser inconsciente, né? O circuito existe, mas já não captura mais o sujeito completamente. Então, o desejo encontra ali outras formas de satisfação, né? O desejo ganha espaço e o gozo deixa de ser o único modo dele se organizar. E o que não acontece, né? O gozo não desaparece, o real não é eliminado, o sujeito ele não vira uma pessoa equilibrada, né? A estrutura não muda. O que muda é a posição subjetiva. Então, se existisse uma fórmula, né, para isso, seria escutar a palavra que insiste, isolá-la, devolvê-la analisando, né, não completar o sentido, né, permitir que a cadeia se abra, e aí produzindo esse intervalo, né, e é nesse intervalo que o circuito pode se deslocar. Se você me perguntar se o resto ele não precisa ser identificado ali, né, na clínica, e se identificar for colocar em palavras completamente, lembrar da experiência traumática exatamente como ela aconteceu, não é necessário, né? Pois o resto ele não pode ser totalmente simbolizado. E a memória nunca é pura reprodução. Ela é atravessada justamente pela linguagem, pela fantasia, pela posição subjetiva. Mas a gente não vai entrar nisso agora para não embaralhar tudo aí. Mas não significa que o resto, né, ele seja ignorado na análise. O sujeito ele pode circunscrevê-lo, né, reconhecer como um ponto de impossibilidade, mudar ali sua posição diante dele, né, localizando o limite. Então a melhora vem em poder lidar com o que antes dominava. Então chegamos ao final, né, de mais um episódio. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês. O tema do significante pode parecer abstrato à primeira vista, né, confuso, mas ele está no nosso cotidiano o tempo todo, né, na forma como a gente fala, como a gente entra nesses ciclos repetitivos, né, nos definimos e sustentamos as nossas histórias. Então, se alguma coisa ficou confusa aí, se alguma parte despertou curiosidade em você, isso já é um ótimo sinal, né? A psicanálise ela começa justamente aí, onde algo se faz pensar. Então me conta aqui nos comentários, né, se deu para entender certinho, o que mais te chamou a atenção nesse conceito, né, tem algum ponto aí que você gostaria de complementar. Vamos continuar essa conversa por aqui, né? A psicanálise ela não acontece sozinha, ela se constrói no diálogo. Obrigada por estarem aqui, nos vemos no próximo episódio.